Zagueiro João Vitor do Vasco detona Ramon Dias. Excelente notícia no Botafogo. Negociação travada no Flamengo por Carlos Alcaraz. E dinheiro no cofre do Fluminense. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta quinta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto, mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like nesse vídeo, galera, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, falar sobre ingressos esgotados para a partida contra o Criciúma. O Vasco viaja para o Criciúma próximo final de semana, para o jogo de domingo, 4 horas da tarde. E a torcida do Vasco, mais uma vez, no show, esgotando os ingressos do setor visitante. Falando mais sobre essa partida, uma informação importante sobre o zagueiro Maicon. Segundo a nossa amiga Emanuele Ribeiro do GE, o zagueiro Maicon teve detectado um edema na coxa direita. É dúvida para o jogo de domingo, vai acontecer no estádio Heriberto Hilsen. O jogador de 35 anos será avaliado até sábado, quando o time viajará para Santa Catarina. Detalhe importante, nós vamos estar realizando o embarque do Vasco no próximo sábado e, claro, trazendo essa novidade sobre os jogadores que serão relacionados para essa partida. Falando mais em jogadores para a partida de domingo, mais uma notícia importante. Lucas Piton deve retornar ao time titular contra o Criciúma. Na atividade desta quinta-feira no CT Moacir Barbosa, o lateral esteve junto dos companheiros, treinou com a bola e não reclamou de dores. Ele ainda será reavaliado, mas a tendência é que viajem com o elenco para Santa Catarina. Uma informação aí muito importante se tratando do Lucas Piton, já que propriamente o Vitor Luiz, que é o reserva direto, está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Claro, na lateral esquerda o Vasco vai ter a opção também com o reserva Leandrinho da base. Agora, uma informação sobre a saída de Galdames, confirmado pelo jornalista César Luiz Merlo, que é um jornalista, inclusive setorista, que faz essa cobertura sobre mercado da bola, saídas, barcas. Informação seguinte: o São Lourenço avança para contratar Pablo Galdames. Já existem negociações com o meia, que tem a sua saída próxima do Vasco. Então, uma informação muito importante se tratando do meia Galdames. Em relação à chegada do zagueiro Maurício Lemos, o mesmo está ali acertado em relação a querer jogar no Vasco. Há um desejo da parte do zagueiro jogar pelo Vasco. Em relação à questão de contrato dos 2 anos, o jogador que chega ao Vasco por empréstimo, porém falta acertar o último detalhe em relação a algumas dívidas que o Atlético Mineiro tem com o jogador. Ele que abre mão de 6 milhões desses valores, porém tem essa questão, detalhes de um acerto, de um contrato que o Atlético Mineiro ainda tem para pagar ao Maurício Lemos. O Atlético Mineiro acertando essa parte, o zagueiro será anunciado pelo Vasco brevemente. Bom, passada essa questão, porque já se tornou uma novela em relação ao Maurício Lemos, ao zagueiro. Tendo alguma atualização, com certeza, o torcedor cruzmaltino, vamos trazer para você. Agora, a notícia de hoje é que o João Vitor, em entrevista coletiva exclusiva com os amigos do canal Mário Coelho Vasco, mais precisamente ao Edu Canelas e também ao Linick Beyond, detonou o técnico Ramon Dias. Ele falou o seguinte, vou colocar aqui o vídeo para você assistir na íntegra, desejando aqui, dando os créditos aqui ao Edu, ao Mário Coelho, mas a informação é o seguinte, ele fala sobre que foi a melhor escolha a ser feita a saída do técnico Ramon Dias. Quero saber se você concorda com a fala do João Vitor, torcedor. Ele diz o seguinte, não estava fazendo mais com que o grupo jogasse.
no meu modo de ver, fazia escolhas erradas. Será que essas escolhas e a forma do grupo não jogar foi o que culminou até o Vasco sofrer aquela goleada em São Januário, aquele 4-1, que ali basicamente culminou, né, na saída do Ramon Dias? Coloque aqui nos comentários e acompanhe agora a fala do João Vitor. Então, para mim, não senti nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha a ser feita, não estava mais fazendo com que o grupo jogasse. Também, no meu modo de ver, fazia algumas escolhas erradas, mas não vou ficar entrando muito nesse mérito aí. Bom, e passado aqui as informações do Vasco, vamos falar agora sobre excelente notícia no Botafogo. O Botafogo que ontem venceu, tem uma vantagem agora, vai em busca do empate ou de uma vitória para a classificação nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Venceu ontem o Palmeiras por 2-1, com um gol do Luiz Henrique e também do Igor Jesus. O Igor Jesus, que ontem foi bom, deu passe, né, assistência, fez o gol dele ali também com o passe do Marlon Freitas. O Botafogo que ontem venceu e convenceu a equipe do Palmeiras, apesar de uma vantagem curta para decidir no Allianz Parque. Mas se o Botafogo manter esse ritmo, souber sofrer no Allianz Parque, com certeza vai ter aí a classificação garantida. Agora, sobre a boa notícia, o Botafogo e a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializaram nesta quinta-feira, dia 15, a transferência da concessão do estádio Newton Santos da Companhia do Botafogo para a SAF. As novidades formalizam o passe do estádio Newton Santos para a SAF do Glorioso e permite maior proteção jurídica e ampla as possibilidades de aumento de receita no espaço. Em publicações nas redes sociais, o Botafogo agradeceu o prefeito Eduardo Paes pela liderança e condução do processo. E, claro, nós sabemos o quanto o John Textor ele tem objetivos, ele tem projetos em relação à questão do estádio Newton Santos. E agora falando aqui do Flamengo em relação à negociação travada por Carlos Alcaraz. O Flamengo foi até mesmo pego de surpresa em relação a essa informação. O Southampton muda valores e pede jovens da base e trava a negociação do Flamengo por Alcaraz. Após acerto encaminhado por 18 milhões de euros, os ingleses pedem Iago, Vitor Hugo ou pagamento de 25 milhões de euros para liberar o meia argentino. Informação que veio até do setorista do GE, Caê Mota e Pedro Rocha. A mudança de valores e pedidas que envolvem jovens da base travam a negociação do Flamengo por Carlos Alcaraz. Depois da negociação com o Southampton encaminhada por 18 milhões de euros, ou seja, 107 milhões em reais, o clube carioca foi surpreendido nesta semana com um novo posicionamento. Os ingleses querem a inclusão de Iago, Vitor Hugo na compra do argentino e o pagamento de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões. Nesse momento, o Flamengo discorda plenamente deste cenário, né? Um jogador que acaba ficando mais caro por conta do Southampton querer tanto o Iago e o Vitor Hugo da base em troca, né? E aquilo, o Flamengo que teve uma novela, né? Tem uma novela ainda estendida em relação à contratação do Claudinho rumo ao Zenit. Acabou perdendo o Marco Antônio, o volante que estava na Lazio, e foi para o São Paulo. E a cada vez mais a janela de transferência que se encerra no dia 2 para o Flamengo fica complicado. Vamos falar agora sobre o Fluminense. Evanilson foi vendido pelo Porto ao Bournemouth por 37 milhões de euros fixos, cerca de 10 milhões e mais 10 milhões de euros em bônus. O Fluminense tem apenas o mecanismo de solidariedade e vai receber de imediato cerca de 9 milhões de reais. No geral, se os objetivos do jogador forem atingidos, pode receber 11,5 milhões de informação que veio do Bruno Andrade em relação à venda do Evanilson, que foi inclusive aí o artilheiro da Europa e agora vendido do Porto para o Bournemouth. Então o Fluminense recebendo aí dinheiro
em relação ao mecanismo de solidariedade. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informação desta tarde de quinta-feira. Obrigado você que acompanhou até o final. Não esqueça, não é inscrito, inscreva-se, deixa o like, ative o sino das notificações. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.